Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um DepoCast. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre saúde e também sobre um contexto social com o Dr. Marcos Moura, que é um infectologista. Ele tem experiência na rede pública, também na rede privada, participou de algumas pesquisas durante o período da Covid-19 e vai compartilhar um pouquinho com a gente dos seus ensinamentos, da sua experiência, das pesquisas que ele continua fazendo. Seja bem-vindo, obrigado, doutor. Muito obrigado, Marisa, muito obrigado, doutora. É muito prazer participar desses eventos. Eu fico muito feliz quando as pessoas públicas que decidem pelas pessoas compartilham experiências com pessoas que são técnicas, que é o meu caso, né? Talvez não muito político, talvez não muito social, mas muito técnico, que minha formação toda foi assim. Eu estudei a vida toda, de mestrado, doutorado na Fiocruz, e quando a gente consegue levar essa informação para o público leigo, é muito importante, é a nossa função. Sim. Ei, doutor Marcos, tudo bem? Marissa Souza. Para a gente é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, né, num sábado de manhã, disponibilizando seu tempo, que eu sei que é muito precioso, inclusive para estar com a família, né, para estarmos aqui passando um pouquinho de informações fidedignas, né? Porque hoje nós estamos muito carentes de informações reais, informações verdadeiras, informações técnicas. O mundo da internet, as redes sociais, ele traz muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também, como, por exemplo, as fake news e as desinformações. E, normalmente, as informações mais espetaculosas, né, as informações que por trás têm um fundo de mentira ou de exagero, elas tendem a circular com muito mais facilidade e isso vai desinformando a população. Então, o objetivo principal aqui do nosso podcast é trazer pessoas com credibilidade para falar para todas as pessoas que nos acompanham, né? Inclusive, a gente tem disponibilizado o conteúdo do DepoCast no nosso projeto, que é o Projeto Aurora, que é uma escola de formação de lideranças femininas. Né? Eu acho que a melhor forma da gente combater a violência contra a mulher é capacitando as mulheres para se tornarem uma liderança. E, para isso, elas precisam receber informações e conteúdos que são práticos e necessários para o dia a dia, né? Para formar ali o seu autoconhecimento, né, o conhecimento geral, para que ela possa realmente ser uma líder na sociedade. Eu acho interessante, já ouvi uma frase que eu ouvia, uma frase até de uma religião Bahá'í, que falava que a sociedade mudará quando uma geração de mulheres serem líderes. E assim, isso, desde pequeno ouço essa frase, e é assim, interessante porque as mulheres pensam diferente, né, dos homens, né? Acho que cada vez, por mais que a gente não perceba isso, acho que precisa sim desse direcionamento feminino para a política, para a sociedade, para a saúde, é fundamental, com certeza. Eu acredito muito no equilíbrio, né? Eu não sou adepta dessas correntes que falam a mulher é melhor que o homem, que cria uma rivalidade entre homens e mulheres, sim, como se os homens tivessem roubado o espaço que é delas, porque isso não é verdade, né? As mulheres têm as características delas, diferentes das dos homens, né? Que são complementares. Só que hoje, o que acontece no Brasil, que inclusive ocupa aí o triste 5º lugar no ranking mundial de país que mais violenta e maltrata suas mulheres, isso é muito triste, essa estatística. O que acontece no nosso país hoje é que nós não temos uma representatividade equilibrada em nenhuma área da sociedade. Com certeza, né? Nenhuma área. Então, a gente precisa buscar aí esse equilíbrio. Né? A mulher, ela é cuidadora por natureza, então ela faz falta. Não, é fundamental, né? Quando você faz direcionamento de qualquer desejo político, social, para o público, você tem que ter o grupo misturado, né? Você tem que ter representatividade de todo mundo, senão fica sempre direcionado, né? Porque as pessoas acabam não se identificando. O brasileiro tem muito esse problema. Isso. Não se tem identidade como brasileiro, né? A gente anda aqui na América do Sul e todo mundo se acha mais europeu do que um amigo argentino, o venezuelano. E a nossa natureza é essa América Latina. Então, a gente tem muito problema. E o Brasil, ele representa muito disso. As pessoas se sentem diferentes porque moram em estados diferentes ou lugares diferentes. Aí isso gera uma consequência grande, porque essa falta do povo se sentir representado, ele está sempre buscando, o brasileiro está sempre buscando um super-herói. Exatamente. Né? Os super-heróis, eles que mais falham, né? Exatamente, aqueles que
se ele fizer errado, ele estará sempre certo. Se ele, né? A gente chama do salvador da pátria. O salvador da pátria, e isso prejudica a nossa nação. Né? Com certeza. E quando você projeta um super-herói, é como se só ele tivesse a responsabilidade de mudar a situação, sendo que todos nós, no coletivo, temos uma grande responsabilidade, né, Com Dudu? certeza, mano. Olha a responsabilidade que vocês tiveram durante a Covid, vocês médicos. Conta pra nós um pouquinho desses bastidores, né? Eu não sei, eu fico curiosa, porque foi uma pressão grande. Eu sou infectologista, né? E eu escolhi essa profissão. E desde cedo eu sempre trabalhei em doenças infecciosas, e a gente que trabalha com isso, eu me lembro no Juiz de Fora, quando se estabeleceu o dia de pandemia, foi 17 de março de 2019, se eu não me engano, a gente se reuniu, os infectologistas, conversamos, e a gente estabeleceu algumas metas, conversamos sobre o que poderia ser, mas assim, todo mundo se identificou muito, né? Como, assim, igual um bombeiro que vai apagar incêndio, o infectologista me coloquei bem no início da pandemia à disposição desse serviço, trabalhei muito, né? E interessante que a gente acaba pensando, cara, eu acho que eu vou morrer, né? Porque eu vou me contaminar, não tem vacina, não tem tratamento, mas talvez seja o meu desígnio, né? E aí minha esposa quis ficar comigo, não quis sair de casa, que todo mundo começou a separar das famílias, e fomos tocando. Conhecendo a pandemia e já entendendo, né, quem trabalha com virologia, começou a perceber que ela tinha as gravidades para alguns grupos, mas ela era uma doença que poderia ser também conduzida muito bem. O grande desafio, né, que a Europa demonstrou muito claramente foi o preparo das redes de saúde, né? A gente tem um sistema de saúde amplo, quase imenso, né, de muito elogio, que é o SUS, né, que é super capilarizado, nenhum país do mundo tem essa profundidade de levar a saúde, mas ele se estabeleceu de maneira muito simplória, né? Então, quando você tem doenças que precisam de especialistas ou precisam de uma rede de hospitais melhor preparada, de forma geral, os municípios todos são muito frágeis em relação a isso, assim como as pequenas cidades europeias também, que elas trabalham muito com a prevenção, mas a assistência de emergência tinha muitas falhas, leitos de CTI, e aí sim a gente percebia que a assistência que fez a diferença no início. Quem teve leito, quem teve hospitais, e foi muito interessante, porque, né, quando começou, as pessoas chegou a sobrecarregar tanto, né, a saúde, que, independente de ter plano de saúde, ter privado, todo mundo ficou muito prejudicado, né? O sistema de saúde público e privado entrou num colapso. Foi um momento que essa desigualdade não existiu no Brasil, sim, né? A gente ficava com medo de não ter um leito, só isso. E o Covid começou, né, de camadas superiores da população, né, melhor, ricas, que voltaram da Europa, né, voltaram dos Estados Unidos, estavam contaminadas. Mas, como qualquer doença, ela vai ceifar mesmo as pessoas carentes, porque quando ela disseminou na periferia, as pessoas ficaram muito prejudicadas, né? As pessoas tiveram Covid no início, conseguiram hospitais melhores, então a gente não se preocupou. E também há uma tendência a achar que doença, de forma geral, né? Eu trabalho com AIDS, a gente acaba sempre achando que a doença de vulnerável não chega em pessoas que têm melhor condição, mas quando você se mistura isso nas capitais, foi notório, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, onde as pessoas que estavam se contaminando estavam levando para as casas de pessoas que contratavam, né? No caso, independente do poder aquisitivo, do grau social e econômico, todo mundo se contaminou, e os hospitais, de forma geral, públicos e privados, não estavam preparados, né? Uma carência de médicos especializados. E a gente enfrenta um novo problema, né? Que muita gente foi contratada, né? E se deu, né? Mais até que os médicos, né, deu a vida ali, perderam parentes, se contaminaram, são as pessoas de apoio na saúde, né, e os profissionais técnicos de saúde. Hoje a gente recebe corrente e todo mundo desempregado, né. Sim, os municípios não agregaram, formaram esse pessoal que se deslocaram, né, durante toda a pandemia, os 2 anos trabalhando em vários serviços, sem dormir, semana toda. Eu vejo colegas hoje que são técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, né. Os médicos acabam se adaptando, né, minha especialidade não é medicina intensiva, eu tenho feito meu trabalho, mas de forma geral, a gente percebe isso agora. Então está uma tristeza enorme, né? O pós-Covid, as pessoas cresceram muito os serviços e, de forma geral, todos os municípios estão desativando os serviços. E serviços que deveriam existir antes da pandemia, né? As cidades cresceram, você aumenta uma rede de assistência básica e essa rede tem que ser acompanhada de uma rede de emergência, de ser terceirizada, né? A gente tem um déficit enorme aí nesse tipo de assistência. Então o Covid está deixando essas sequelas. A gente achou que ia ter uma mudança, e como médico, com esses grupos de infectologia, a gente, calma aí, cadê o legado disso? Vai ser uma nova Olimpíada, né?
Doutor Marcos, eu estive em Brasília na quarta-feira, participando da reunião da bancada mineira, que é a bancada de todos 50, são 54 deputados federais por Minas Gerais. Então, eles se reúnem a cada 15 dias e eles discutem uma temática específica, às vezes segurança pública, e dessa vez eu fiz questão de participar justamente por essa razão que o senhor está falando, que foi a questão da saúde, do credenciamento dos leitos de Covid. Vários representantes de hospitais, tinha uns 30 lá, todos eles tiveram um tempo de fala, apresentaram as suas razões, estão lutando para que os leitos sejam credenciados pelo SUS, né, para que esses leitos não sejam fechados, porque já foi gasto um recurso para equipamento, para compra de equipamento, formação de pessoal, mas os municípios, principalmente os municípios mineiros, aqui na região da Zona da Mata, né, no norte de Minas, na região norte, nordeste de Minas, Vale do Jequitinhonha, eles não têm a mínima condição de bancar esses leitos. Esses pequenos não têm, porque a maioria do orçamento é comprometido com a folha de pagamento e os municípios não são autossustentáveis. Né? Essa que é a verdade. Então, eles estão tentando, buscando junto à bancada ali para que briguem junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, para o credenciamento desses leitos. E seria muito importante, sim, eu fui fazer coro e torço muito para que os deputados federais consigam esse credenciamento. A gente está lutando isso também junto à Secretaria de Saúde do Estado. Segunda-feira eu estarei reunida lá, também na cidade administrativa, com essa finalidade, porque para que a gente possa estar credenciando também, né, através do Estado, vários hospitais, tem vários programas que estão em andamento, como Valora Minas e vários outros programas relacionados à saúde, e quanto mais a gente conseguir credenciar os hospitais aqui da nossa região, vai ser de muita valia. Sim, com certeza, né? No caso da nossa região, a região central, né, não sou de Juiz de Fora, mas a gente percebe claramente a importância que Juiz de Fora tem no cenário mineiro, né? É uma micro-região que, né, precisa agregar, né? E a gente percebe que durante todo esse tempo, né, o que se projetou em relação à saúde não vê, né? Você tem Juiz de Fora, uma cidade que tem tantos médicos bons, né? Tem médicos que são referências no mundo, e você vê dois monumentos, né, ao desperdício de dinheiro público em relação à saúde, são os hospitais regionais e o hospital da UFJF, que está lá em ruínas, né? Isso é muito complicado, porque as pessoas se sentem desassistidas, né? O evento de saúde, você construir um lugar de assistência, a população se sente acolhida, né? E muitas vezes a gente vê investimento mais em mídia, mais em fotografia, mais em propaganda do que o mesmo, né? De forma geral, as pessoas doentes, os pacientes, eles não têm muito ambição política de ficar divulgando, muitos não querem nem falar da sua doença. Eles querem ter o lugar para assistência. Exatamente, falta muita seriedade no nosso país relacionada a isso. O senhor falou a questão do hospital regional, aquele hospital regional incomoda a todos, a todo mundo, não só o juiz-sorano, mas a toda a região que necessita de um tratamento mais especializado, né? E todo mundo que passa ali na frente sente uma angústia, porque sabe que aquilo ali é dinheiro público jogado no ralo. Já se foram 77 milhões, né, na construção lá do hospital, e faltou muita seriedade na condução daquela obra. Muitos anos. Tem mais de 11 anos que a obra está paralisada, sabe? Então, tem várias investigações em andamento de corrupção, de desvio de verba pública através dos convênios. Aí, isso, passa governo e as coisas não melhoram, e quando eu fui eleita deputada estadual, a primeira ação que nós tivemos no mandato foi a instalação de uma frente parlamentar em prol do término das obras do Hospital Regional de Juiz de Fora. Então, ela é uma frente parlamentar mista, as reuniões elas acontecem lá na sede do CISDEST, né, que é o nosso consórcio de urgência e emergência, e ela é mista, o deputado federal Charles Evangelista participa também como vice-presidente,
o Conselho Municipal de Saúde, a Ouvidoria de Saúde, os presidentes dos outros consórcios de saúde também aqui da região da Zona da Mata. Então, a gente discute, inclusive o Ministério Público participa conosco, e foi um trabalho árduo, foram muitas reuniões, tivemos em Brasília, inclusive no Ministério da Saúde, tentando buscar uma forma de terminar essa obra. Só que a obra estava irregular em relação à documentação, não tinha prestação de contas, o município de Juiz de Fora teria que devolver um dinheiro alto para o Estado, e foi aquela confusão toda. Só que agora, né, a gente vai falar, não podemos trazer algo positivo em relação às tragédias, como a de Brumadinho, né, que foi realmente uma catástrofe, mas o dinheiro da recomposição vai servir para o término da obra. Se teve uma recomposição e vai ser uma coisa boa. Exatamente. E é carente, né? A população de fora da região, né? A gente de fora, a gente fica muito aqui no centro, a gente sabe que ainda tem, mas a gente anda qualquer 20 quilômetros fora de fora, é uma situação muito precária de saúde, onde é só atenção primária, a gente tem dificuldade de distribuição de medicamentos, de coisas mínimas, né? Às vezes, eu estou atendendo aqui num centro que atende periferia, né? Periferia não, as outras regiões. Tem gente que viaja 4 horas, 3 horas para ser um atendimento clínico, e às vezes não é nem um atendimento que deveria ser digno, né? A gente está muito focado. Eu dou aula, né? Meus alunos vão lá, eu falei, valoriza o máximo essa consulta, essa pessoa aqui está aí esperando. Com outros, nossa. Que é um tratamento contínuo, onde a vida dele está em risco a todo momento. Isso deve passar na cabeça dele, né? Ele precisa muito, né? Acaba que há uma valoração enorme da assistência à saúde, porque, né, hoje em dia a gente vê isso, né? A gente tem muitas mazelas sociais, de forma geral, a população toda ela se sente muito desassistida, né? Então a gente sabe que ali o SUS, do jeito que funciona, né, é a única maneira da pessoa ter algum benefício do Estado. Às vezes as escolas são carentes, não tem entretenimento, né, a cidade às vezes está prejudicada, muita violência. Então é a saúde, ou quando ela é presa, né, ou assistência de segurança, porque quando a pessoa tem alguma assistência do Estado. Mas de forma geral, as pessoas precisam muito da saúde, elas vivem em função da saúde. E é impressionante o quanto que elas frequentam o sistema de saúde, E isso, sim, mesmo precariamente, é que elas precisam, né? E quando você não tem a saúde funcionando, é muito ruim, né? Pro usuário, né? No caso do SUS, ou para a população, que percebe totalmente desassistida. Sim. Agora, em relação à Covid, assim, a gente, como a doutora falou, a gente quer falar a verdade, né? Assim, uma coisa. A gente pode dizer que está controlado, doutor, porque hoje, essa semana, eu ainda encontrei com uma médica e ela dizia assim: menina, eu tô sabendo de pessoas que estão infectando e tal, mas acredito que seja um quadro normal mesmo com cobertura vacinal, né? Na verdade, né, a gente está sempre procurando, desde a pandemia, milagres, né? Como a doutora falou no início, a medicina de internet, né? Todo mundo acha que entende e fala. Assim, na prática, né, o que acontece é que as pandemias, elas trabalham para o futuro. A pandemia, quando se estabelece, na fase inicial dela, ela tem que mudar o sistema de saúde, ela tem que mudar a perspectiva de saúde. Ela não necessariamente vai resolver, pode ser tipo aquele surto de ebola, quem teve morreu e ali se entendeu que precisava de medidas de segurança melhores. A pandemia de AIDS no início, a década de 80, ceifou toda uma juventude, né, e pessoas famosas, porque não tinha tratamento. E aí ela se estabeleceu e hoje a gente entende que ela está controlada, e sem vacina. Né? Então, a gente tem que entender isso. Então, as pessoas acharam que não, ia ter um milagre, um salvador da pátria, um medicamento mágico, que ia resolver, e não. As pandemias respiratórias, elas se controlam, porque as pessoas respiram, e nenhuma medida de prevenção que você usa, por mais perfeita, ela vai ser o 100%. Inclusive, há um descrédito da medida de prevenção quando você usa ela no dia a dia, né? Usa máscara para academia, para correr, para jogar bola, ou seja, uma coisa que você, calma aí, está protegendo o que isso? Né? Esses dias eu questionei, eu fui correr na esteira, correndo com a máscara, e eu começou a me cair um pouco a pressão, e eu baixei a máscara, fui chamada a atenção. Aí expliquei para ele tudo, mas não pode, é regra. Eu falei, então tudo bem, vocês têm uma pesquisa científica de que o Covid ele só transmite mesmo se pela minha boca, o meu nariz, sei lá, agora o suor que eu tô pingando aqui, nesses aparelhos aí que eu não tô vendo ninguém passando álcool, ambiente fechado, isso não transmite Covid, não. Então, assim, a gente sabe que a
gente... Então, existe na primeira fase da pandemia, assim, talvez os lockdowns fossem estabelecidos de forma correta. Agora, em nenhum momento a gente fez um lockdown, por exemplo, aqui na região, que foi assim. Então, se estabeleceu alguns setores que poderiam voltar, mas de forma geral, para você controlar, você tem que parar tudo. Aí depois você vai retornando aos poucos. Mas em algum momento as pandemias se controlam. Numa respiratória, alguns vão se contaminar, uns vão sofrer, uns vão até morrer. Mas a grande parte da população ela vai superar isso. E a vacina é fundamental, né? Eu acho que... A questão do parar tudo foi muito difícil. Foi complicado, né? Porque não foi uma coisa sincrônica, né? Não foi, cada município fez de um jeito, não teve uma relação estadual, nem com federal, ou seja, foi... E as pessoas começaram não a desacreditar, porque quando, na prática, e todo mundo é muito claro isso, independente da profissão, quando a economia, né, o bolso doeu, as pessoas pararam de se preocupar com a pandemia. E muitas vezes levando isso, né, para outras pessoas se contaminando. Nesse período, né, que a gente não sabe se vai parar ou não, se vai ter, por exemplo, uma nova variante, tudo isso acontece. Mas com, hoje em dia, a internet e a tecnologia, variante, todo dia surge uma nova. É só você abrir laboratório que vai descobrir. Agora, se ela vai ter impacto nisso, em levar a doença pior, a gente não sabe na prática. Pega aquela manchete, que é aquilo que a gente está falando, e faz um sensacionalismo em cima daquela manchete, cria um medo nas pessoas. E a gente, olha como que a informação influencia nisso. A gente acaba acreditando que a gente realmente não venceu ou não vai vencer isso, não, né? As pessoas ficam, né, assim, a gente precisa em algum momento definir como vai ser, o que é mais importante, qual é o critério. Assim, porque está vivo tem risco de doença, vai surgir outras pandemias, vão surgir outras doenças, né? A gente tem surto de tuberculose, que talvez seja, e tá aí as pessoas, sim, talvez a gente, assim, a higiene desde H1N1 em 2009 foi fundamental, o álcool gel, a gente começou a parar de usar, mas a gente sabe que é necessário, talvez todo ambiente... Não pegou nem gripe, né, doutor? Assim, muito poucas pessoas ganham isso. Eu acho que todo ambiente de aglomeração escolar deveria ter um álcool gel, né? Os ônibus deveriam manter, talvez a pessoa que atendeu, eu sou um médico infectologista, eu não atendi de máscara, hoje em dia eu não vejo essa possibilidade de continuar assim, sempre de máscara, né? Então... Que ela falou, porque eu morei fora lá, eles limpavam toda hora. Sim. É um lugar que devia ser deveria, arejado, né? Número de pessoas controlado. A gente tem que pensar assim, em medidas de prevenção para tudo. Não pensar em Covid. Covid pode ser uma bandeira única. E sim, a gente tem que entender. Eu estava lendo um estudo em relação à volta às aulas no Covid, né? E aí chegaram à conclusão, calma aí, mas porque hoje a escola não tem uma internet adequada. Hoje a escola não tem um manejo sanitário. Aí descobriram que no Rio de Janeiro, mais de 40% das escolas não tinham uma água adequada, não tinham um saneamento adequado, nunca tiveram internet, ou seja, e funcionavam antes de Covid. Ou seja, então nunca deveriam funcionar, né? Então você percebe que o Covid levou um anseio social e político que nunca foi sanado antes, né? Eu falo um exemplo que, assim, a gente tem a lembrança... E não faz sentido se não sanar agora. A gente precisa de pessoas lá lutando. Tem que reformular, a gente tem que passar pela essa pandemia e reformular o conceito de saúde, de educação e de economia. A gente sabe, a gente não pode achar que a economia era economia de escambo. Não, a economia virtual é que está funcionando hoje em dia e vai continuar. Né? Quem se superou, né? A gente entender que o modelo de mídia também vai mudar, não é assim mente de você ver uma televisão aberta. Hoje em dia as pessoas não consomem mais isso. A escola tem que ser híbrida. A escola não pode ceifar as pessoas. Meus alunos hoje, eles não estão querendo simplesmente ir lá ver alguém falar, eles querem coisa virtual, querem ter autonomia do conhecimento dele. E, né, as crianças também, a escola é um lado social, talvez algum lado, e elas precisam também ter um acesso a uma rede de internet, de tecnologia. Então você vê que as escolas tradicionais elas estão perdidas no mundo. Eu tiro pelos meus filhos, eu tenho 4 adolescentes, né? O José vai fazer 15 anos e os trigêmeos, de 12 para 13. Pois é. E assim, eu converso muito com eles são muito falantes e participativos, e eu fico assim, assustada com a quantidade de conhecimento que esses meninos têm hoje, coisa que assim, a gente não tinha nunca, é muito tipo de cultura diferente. Eu estava fazendo uma aula de pós-graduação e ouvindo uma aula sobre criptomoedas. Para mim, aquilo é uma novidade, eu não fico o dia inteiro na internet porque eu não tenho tempo.
E o meu filho sabia mais do que o que eu estava ouvindo ali, ele me dando aula sobre criptomoedas. Isso não está no currículo escolar deles. Da onde tirou? Aí eu pergunto, de onde tirou? Por que não? De onde tirou, gente? Os professores, né? Eu vejo minha geração, eu tento reformular a minha maneira de ensinar, eu tento hoje ver que os alunos precisam praticar, estar vivenciando situações, não teoria. E assim, os professores, eles se agarram como se fossem donos do conhecimento. Ainda mais o médico, né? O médico acha que é um sacerdócio divino, né? Eu sou médico porque Deus me escolheu e, na verdade, sempre fui uma pessoa privilegiada na vida toda. Hoje está mudando isso. E aí a gente percebe isso. Cara, o conhecimento Então, você vê que é uma tendência as pessoas ensinarem coisas que ninguém conhece e nem são aplicadas, porque elas conseguem dominar esse conhecimento. Exatamente. Ensinam através de vídeos hoje, o YouTube. Se você quiser saber mais do que qualquer profissional formado numa universidade, você consegue isso pelo YouTube. A aplicação e a vivência. E na medicina eu vejo os médicos têm ajudado muito nessa parte, né? Por exemplo, se eu quero alguma coisa sobre dermatologia, eu entro no YouTube, tem vários médicos renomados que gravam vídeos e passam esse conhecimento para as pessoas e profissionais de todas as áreas. Mas que tá ali numa linguagem popular, né? Numa linguagem popular de fácil acesso. Eu acho que a gente precisa. O médico hoje é muito mais individualizado, né? O médico hoje é muito mais. As pessoas não escolhem, não sei, no meu tempo eu tinha um médico que eu não gostava dele, mas só tinha ele. Eu era muito bom. Hoje não, tem muito médico bom. Então as pessoas individualizaram. Eu quero um médico que seja nesse perfil, ou nesse, eu quero um médico alto, baixo, gordo. Você pode escolher. Então o médico ele não tem mais esse domínio. Então muitas vezes a relação pessoal do médico é muito importante. E a gente precisa reformular. Porque com o Covid, né, a gente percebeu que esse modelo de assistência de lotar a emergência, né, que é aquilo que fica sistemático, né? Você vê que há um investimento em atenção primária que não consegue atender, não tem como o médico atender 2.000 famílias e ter um conhecimento da saúde, ou seja, precisa capilarizar mais, precisa de mais médicos de família. Mas no reporte desses médicos tem que ter os especialistas, né? Eles vão resolver, aqueles que vão evitar a emergência, evitar a gravidade. O que a gente não pode é viver assim, atendendo diabetes que come pudim, não toma insulina direito, atendendo ai, meu Deus, que especialista que olhe por ele, né? Então ele fica pulando de atenção primária para emergência e volta de atenção primária, porque a atenção secundária, né, que seriam os especialistas, eles são muito desvalorizados no SUS, né? Tem salários muito baixos e tem o apelo privado. Então você não consegue que ter um dinâmica. Você vê a situação de pessoas psiquiátricas, não tem psiquiatra na rede pública. E assim, isso é uma mazela social. Então, é uma das principais. Sim, né? a gente como... Isso afeta tudo, né? Uma das principais. Com a Covid, não tem infectologista para todo mundo, né? Então, a gente precisa que esses médicos especialistas eles façam a intercambiamento ou interligação da atenção primária com a atenção terciária, a emergência. Porque a atenção terciária, a emergência, ela resolve muito pouco, é onde morre todo mundo, né? Chega o paciente já com uma doença crônica, um câncer sem tratamento, uma cirurgia que deveria ser eletiva virou emergência. Que uma das coisas fundamentais que o SUS deveria investir muito é exatamente na saúde mental. Porque a saúde mental, gente, ela guia, né? Pensa. Muito precisando disso. Muito precisando demais a saúde mental. E doutor, sobre a questão das vacinas, né? Muita gente questionou no início, não vou tomar vacina, porque uma vacina demora não sei quantos anos para ser desenvolvida, e essa foi desenvolvida da noite para o dia, né? O que o senhor pensa sobre isso? Na verdade, falo muito de vacina hoje em dia, eu não tenho dúvida que a vacina que vai controlar para mim vai dar segurança para a gente voltar às atividades. Não adianta a pessoa... não, comprova vacina interna, quase ninguém mais vacinado. Mas é óbvio, como qualquer medicamento, a vacina não serve para todo mundo e não funciona para todo mundo. Então precisa de um reforço, algumas vacinas têm que ser adaptadas. As que estão no mercado hoje, por exemplo, vão ser modificadas, vão ser atualizadas como qualquer vacina. Mas ninguém nunca questionou a marca ou não de vacina. É fato que, de algum tempo para cá, né, o controle nos estudos de saúde, né, as éticas de estudos são muito mais restritos. Então, você precisa de uma grande
cumprir muitos critérios para você desenvolver um produto. Além disso, os produtos tendo um investimento de laboratório, de faculdades, então não é uma coisa tão simples. Com a Covid, houve uma flexibilização desse avanço. Mas as tecnologias, as plataformas de vacina já existem, já são conhecidas, são estudos. Então, eles aproveitaram a Covid para desenvolver esses modelos de vacina, onde não só a Covid ganhou, talvez foi a pandemia que abriu-se estudos, porque, de forma geral, todos os comitês de éticas autorizaram experimentos para a Covid, porque era uma necessidade vital ali nesse momento. Mas esses estudos avançaram para outras vacinas. A gente sabe que HIV teve um upgrade aí enorme das vacinas que vão começar agora a desenvolver, porque essas plataformas sendo atualizadas, atualizam para todo mundo. Vacina para malária, esquistossomose, doenças que negligenciadas, né, de confins do mundo, elas estão todas avançando, porque essas plataformas de pesquisa, esses designers vacinal, a gente chama assim, eles vão servir para várias doenças, né? A gente tem aquele sonho de ter uma vacina específica para a pessoa. Vamos fazer a sua vacina com aquele material genético para aquela vacina. Então, gente, eu acredito que sim, a Covid foi um avanço, mas vai ficar muita coisa aí. E a gente precisa vacinar, porque se a gente quer que volte ao normal, a gente precisa de normal, né? O novo normal, que seja assim, a gente precisa que as pessoas estejam, pelo menos, seguras. E assim, a pessoa que não se vacina, ela acaba aqui não tendo muito benefício. Não é a discussão de ser obrigado ou não vacinar. Eu acho que não é a discussão essa. Eu acho que todo mundo tem direito de vacinar ou não, mas está tendo uma cobrança social, né? Alguns já só podem entrar quem está vacinado. Os números estão comprovando, sim, né? Sim, você não pode... A gente precisa voltar uma economia ativa, as escolas ativas. Então, se você precisa vacinar, que seja o melhor caminho. E o que se questiona muito é esse tempo, efeito colateral, mas, assim... Todo medicamento, né? A gente vê claramente que tomar dipirona dá mais efeito colateral que vacina e ninguém nunca questiona isso, né? A gente imagina que... Ibuprofeno. Estomatura. Que é mania, eu tenho pacientes que tomam anabolizante, faz um monte de medicamento. Mas o que dá problema é a vacina. Então, ou seja, e a mídia faz isso, as pessoas têm valorização. Existe um grande movimento no mundo anti-vacina, né? Que tem os argumentos que eu acho a maioria deles frágeis ou falhos, né? Mas e isso leva... pela mídia mesmo, né, pelo tipo de perfil, na verdade as pessoas elas querem acreditar no que elas já acreditam, e fica muito difícil. Mas a gente precisa avançar na vacina para que sejam protegidos. É óbvio que nenhuma vacina funciona para todo mundo, isso é muito importante falar. E a gente precisa, normalmente, reforçar as pessoas mais idosas, doenças crônicas, as pessoas respondem com mais dificuldade às vacinas. E, num período de pandemia tão avançado que todo mundo já teve contato direto ou indireto com o vírus, as vacinas vão ser potentes, porque elas vão reforçar isso. E eu tenho um estudo essa semana mostrando que as pessoas que se reinfectam são as pessoas que vacinaram não plenamente ou não vacinaram, se reinfectam mais facilmente, mesmo tendo sido infectados anteriormente. Então, eu acredito que a gente precisa ampliar essa vacina e que... Aí tem uma discussão se essa vacina vai ser incorporada no PNI anualmente ou não. Acredito que sim, né? Assim como a da H1N1. E ninguém questiona a H1N1, é uma vacina que é pouco utilizada, né? É uma vacina que a eficácia dela gira em torno de 60%. Na época, não, em torno de 60%. É uma vacina que tem pouca eficácia, historicamente, né? E as pessoas... Os tomam, mas no Brasil a política de vacina é ruim. Você vê que no PNI tem vacinas disponíveis que as pessoas não vacinam, não procuram, né? Os médicos não receitam vacina. Que é uma cultura de prevenção. Quando você cai para outros segmentos também, você vai ver que as pessoas não estão preocupadas em prevenir, elas estão preocupadas em tomar o remédio quando aparece a doença. E os próprios, se a gente falar fora do SUS, falar de plano de saúde, fora do Brasil, eles estão investindo em prevenção para gastar menos. E aqui agora, de uns anos para cá, que começou esse movimento, né? Assim, uma doença extremamente letal, grave, que dá muitas sequelas, e fica assim, pô, mas por que não tomou? Aí, assim, como toma-se pouca vacina, as vacinas as privadas são muito caras, mas por tudo essa crônica, cardiopata, pneumopata, o HIV, né, o paciente tem oncológico, eles têm vacinas gratuitas nos CRIs, né? É só o médico indicar. E você vê, a gente que trabalha com infectologia, a gente faz muita vacina, né? A gente sempre atualiza. Mas eu pego pacientes assim que vieram de outro especialista que não sabia que tinha vacina, não, nunca tomei, nunca me indicaram, não confere. Então, ou seja, tem muitas doenças, então essas pessoas que são já vulneráveis, elas devem reforçar assim. Eu acredito muito em vacina, né? Eu adoro vacino tudo, acho que tem disponível, eu gosto. Também adolescente, doutor? Eu participei recente de uma discussão que ia vacinar ou não os adolescentes, eu falei, gente, você dá Coca-Cola pro seu menino, você não vai dar vacina. Você dá uma droga pra ele. Pô, assim, a gente vacina um bebê, né? Coca zero, né?
tá lá na lista, no ranking dos 10. Ela e deixa ela em E a casa. 0 ainda. É impressionante. A gente dá a BCG, né, para recém-nascido, uma vacina que não é antiquíssima, um modelo vacinal que superado, mas usa até hoje, e vacina. Aí uma vacina, sim, pode falar nome de laboratório ou não, né, mas a GSK são empresas que são mundialmente conhecidas pela tecnologia em vacina. E eles estão testando, saiu agora o estudo essa semana de criança, né, a partir de 5 anos também podem ser vacinados. E a gente acha, assim, eu acho que eu vou vacinar minha filha assim que estiver disponível, porque, assim, a gente tem que confiar nisso, né? Não pode ficar achando que simplesmente que é uma teoria da conspiração. As empresas farmacêuticas que desenvolvem medicamentos, os governos, muito pouco. Né? O Brasil hoje se viu a carência, a gente não tem um IFA nacional, a gente não desenvolve uma tecnologia. Né? A gente está até hoje recebendo da China, né? Tomara que o Butantan ou a Fiocruz comecem a desenvolver o próprio, mas em 2014, se eu não me engano, a gente teve problema do desabastecimento de penicilina, medicamento medieval quase, né? E a gente descobriu que o Brasil não produz, né? A gente no mundo tinha 3 laboratórios de penicilina, o Brasil não produzia penicilina, não tinha tecnologia para usar essa IFA, né? E de caramba, aí faltou aqui, e houve um avanço da sífilis, né? Assim, mas por que não tinha penicilina? Então a gente vê claramente que a gente precisa também, né? Um país que é periférico, ainda tem essas doenças ainda negligenciadas ou periféricas, né, no caso da população americana, você precisa desenvolver, né, o medicamento, fazer isso, não é fazer medicamento deliberadamente, mas a gente tem que assumir essa tecnologia, né? Tem que haver um investimento em pesquisa nacional, né? É claro que isso é feito muito aleatoriamente, às vezes muito com viés político, né, onde pulveriza o dinheiro, mas tem centros de sistema excelência no Brasil que deveriam ser valorizados, né? Usar o Butantan como exemplo, o Fiocruz, porque estão na fase de vacina, então ali tem que ser feito um investimento maior para eles possam desenvolver esses medicamentos, vacinas, o que seja, né? Inclusive o governo do estado, o governador Romeu Zema, ele fez indicou um aporte financeiro de 500 milhões de reais para o FMG dias atrás, né? Para investimento em pesquisa. A gente teve com o Reúne Nacional, muitas faculdades se ampliaram. Ou seja, o Estado investindo, né, numa área federal, mas que vai dar um retorno para o nosso Estado. Com certeza, né? A formação federal, né, deveria ser um modelo de excelência, né? A gente criou um modelo de assistência, ou seja, tem muita faculdade federal desqualificada, ruim, que não tem estrutura pulverizada, que só dá um ensino gratuito de má qualidade, né? E as grandes universidades ou os grandes centros de pesquisa começaram a ter que dividir essa renda, né? Porque pulverizou, e aí eu acho que se perdeu muito nisso, né? A gente hoje em dia tem programas de incentivos, até em faculdades privadas, né? Que se for para educação, formação, tem faculdades privadas que conseguem cumprir esse dever de forma muito adequada. A Universidade Federal perdeu o seu brilho nisso. O foco principal. Na verdade é esse. O ensino, a pesquisa, né? A formação de pensadores. Hoje em dia ser professor não é nada disso mais. Aqui no nosso gabinete de assembleia, a gente tem direito a contratar estagiários, a gente tem muita dificuldade. Porque eles chegam aqui não sabendo o básico. O básico. A formação está muito ruim. Né? De forma geral, muito ruim de forma geral. Doutor, para a gente poder encerrar, a gente estava falando aqui em prevenção e você trabalha já há bastante tempo com a questão do HIV. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque esses dias mesmo eu estava pensando nisso, até com uma certa preocupação, que eu soube que o filho de 16 anos de uma amiga minha foi diagnosticado com HIV, sabe? E me preocupou porque parece que quando acontecem essas coisas, né, que se sobressaem, como a pandemia, as pessoas esquecem um pouco das outras doenças e o HIV está aí ainda, né? Sim, pô, doutora, assim, oportunidade de falar disso dentro do Covid, mas a gente entende que o HIV é uma doença, é uma pandemia, é a única pandemia que não acabou nunca, né? Tem mais de 40 anos, ela surgiu na década de 80 e até hoje se arrasta sem uma vacina, sem um medicamento. E quando a gente fala de vacina, né, a gente vê a dificuldade. Quem trabalha com virologia, né, como eu, a gente entende que até medicamento HIV, você utiliza vários medicamentos. E depois de 10 anos de pandemia, começaram a surgir os primeiros medicamentos efetivos. Então, a gente acredita que realmente, até agora, está para lançar um medicamento para tratar a Covid, mas a gente não acredita que seja a resolução do problema. Mas, de forma geral, a AIDS ela está muito vinculada à juventude no Brasil, né? Homens que fazem sexo com homens, principalmente, e os jovens, que perderam aquela referência de doença. E, realmente, você não tem mais doença. A pessoa que vive com HIV já não fica doente. É uma pessoa que, inclusive,
ela, hoje em dia, por ter uma assistência ainda muito boa, são pessoas que até adoecem pouco, né? Na pandemia de Covid não perceberam nada diferente para eles foram vacinados normalmente, mas a gente investe muito pouco no Brasil em prevenção, assim, em divulgação. Você vê uma dificuldade enorme nas escolas, né? Eu tinha um programa umas palestras que eu fazia de prevenção nas faculdades, né? Porque ela se distingue do nível social, econômico. Essas palestras são muito importantes, porque as pessoas esquecem. E é difícil. Precisam ser lembradas. Você vê que o pessoal tem interesse, né? Mas hoje mesmo, um amigo médico me ligou que teve uma vulnerabilidade, teve uma situação de risco. Amigo médico, como é que eu faço? Assim, caramba. Então, ou seja, essa informação não chega, né? Hoje, semana passada, eu dou aula, né? Até hoje eu dou aula de HIV, em ambulatório de HIV. Aí minhas alunas sempre te perguntam, né? Elas não sabiam que era preservativo feminino. Ou seja, aluno de medicina. Então, se a gente precisa maximizar, isso deveria ser um currículo de escola secundária, porque esperar estar na faculdade para prevenir HIV já era, passou. A vida sexual é muito mais precoce hoje. Demais. Isso de mostrar muita fantasia em relação ao sexo, que pode existir sim, mas tem que ser com responsabilidade. Eles têm que estar preparados para a prevenção, né? E o uso de preservativo é uma coisa super secundária, né? Hoje tem prevenções medicamentosas. Você pode tomar medicamento para não pegar HIV. Tem essas prevenções, né? O PEP e o PrEP. Mas o incentivo, o discurso da camisinha é muito ruim, frágil. As pessoas, todo mundo, assim, a gente acha ainda que as pessoas não sabem usar, mas sabem, elas não querem usar, né? E aí, como você não tem a doença, o apelo sexual da juventude é enorme e a gente tem que entender essas situações. Então, a gente trabalha com a prevenção combinada, a gente consegue trabalhar grupos específicos, né? E o HIV é uma das que transcende, né, a classe social, econômica. É muito impressionante como você vê, e de forma geral as pessoas que estão tratando, elas não querem divulgação disso, então ainda tem muita estigma e preconceito no paciente soro positivo, então as pessoas não querem isso. Então por isso que as políticas elas são difíceis de prevenção, então que as pessoas não se identificam com isso, se identificam muito mais com a parte pitoresca, né, dos estilos sexuais, se for um termo assim, ou da orientação, e não na prevenção. Mas é fato que a gente precisa disso e durante a pandemia de HIV, você falou uma coisa interessante, pandemia de Covid, o aumento de HIV foi enorme, porque houve muita... as pessoas não saíam para a rua, usavam mais, mas não deixaram de transar. Então, esse apelo de sexo não virtual, sexo através de mídias virtuais, é enorme. Ou seja, e você vê claramente que isso as pessoas vulnerabilizam muito. Elas saem para... Né, hoje em dia... Elas saem para aplicativos, né? Tem diversos deles, elas saem para transar. Né? Então facilitou muito. No meu tempo, você ter acesso à sexualização, era muito difícil. Até o Charles comentou ontem, voltando de viagem no carro, ele falou que quando era adolescente, para conseguir uma parceira que transasse na época era a coisa mais difícil do mundo. Aí, sabe, eu vejo muito disso. A gente precisa, na família, falar sobre isso. Né? Hoje eu percebo uma coisa que, para mim, era muito ilógico, né? Hoje em dia, isso está muito vinculado porque não há mais uma sentimentalização do sexo. Né? O sexo é uma coisa, namorar é outra. E hoje em dia, a juventude não precisa namorar mais para ter sexo. Então ela tem o sexo aqui, e ela trabalha aqui, e ela tem a família aqui. É tudo muito separado. Não há uma construção familiar para isso. E os pais não conversam sobre isso. Então as pessoas acham que é uma coisa separada. Como ela está num outro capítulo da vida daquele adolescente, isso torna uma coisa muito frágil e muito individualizada. Então eu não vejo essa preocupação. Vamos falar sobre sexo, vamos usar camisinha, vamos tentar criar um relacionamento. O acesso fácil também às pornografias na internet, né? Porque ali a gente sabe que é um mundo que foi feito para seduzir e corrompe, né? Acaba corrompendo até o caráter das pessoas, de adultos, quanto mais de adolescentes e crianças. Eu vejo hoje nas que têm acesso livre. livre. De sexo, sim, né? Pequenos vídeos, memes de crianças sexualizando. As pessoas falam aquilo, mas aquilo ali, assim, eu aprendi uma vez que dentro das mazelas psiquiátricas, né, a pessoa que tem esse anseio para os sexos
não tradicionais, ou até a minha pedofilia, se ela você que coloca uma criança dançando pode achar bonitinho, mas o pedófilo acha aquilo sexualização. Ou seja, ele vê... Então, e as pessoas divulgam isso, sabe, com crianças, o tempo todo, pessoal, criança não pode na internet. Eu de um tempo pra cá, eu não coloco nem foto dos meus filhos na internet. Meus filhos, tenho uma filha só, né, mas porque eu acho que me preserva, não é sentido, eu evito. Eles retiram essas fotos normais, aparecendo um pedacinho da calcinha, menininhas de biquíni, fazendo pose ou dançando, e vendem para os grandes sites de pedofilia que estão lá na Deep Web, que geram bilhões e bilhões. E aquele negócio, uma coisa que você faz escondido, né? Você acha que você reprime aquilo porque você não vê ninguém fazendo. Com a internet, pô, ele gosta disso, eu também gosto. E eles encontram esses grupos. Desperta ideias. Mais ideias, perfeito. Não acharia. Começa a ver... Acham isso igual a mim? Exatamente, é normal. Cara, Passa assim, a ser normal. E eu vejo isso, a gente precisa entender, assim, e tem esse motivo. Eu não vejo mais a juventude entendendo a sexualidade ou o sexo como uma coisa de sentimento. Isso não existe mais. Além disso, há uma... Não, e há uma tendência, que é coisa que, assim, né... não em relação à orientação sexual, mas as pessoas, elas não têm mais... hoje, eu tenho um relacionamento com essa pessoa, amanhã com essa pessoa, independente de ser homem ou mulher, há um mix da juventude. É a natureza da juventude, não é que seja errado ou não, mas quando você tem que entender que quando você tem mais parceiros, tem que ter mais prevenção, que você está mais vulnerável. E a compreensão disso vai se perdendo, sabe? Além de uso de drogas, que também é uma vulnerabilidade. A gente entende que tem vulnerabilidade das pessoas em relação ao HIV. O uso de drogas é uma delas. O múltiplos parceiros é outras, né? E não, em nenhum momento sendo um critério de ser hétero, homossexual, bissexual, nada disso. E sim você... Porque eu tenho pacientes que são homoafetivos, que são extremamente fixos, fiéis, seguros, e pacientes que são heterossexuais, que criam aquela véu da heterossexualidade como aquilo está protegendo, que alguém falou na internet que o sexo vaginal não transmite HIV. E aí essa pessoa tem múltiplas parceiras e aí se disseminam. E assim, a gente precisa fazer teste. Na verdade, há um preconceito do próprio médico, né? Você vai no médico milhões de vezes e nunca pede um teste de HIV. É uma rotina do infectologista, mas qualquer pessoa que teve relação sexual deve fazer. Uma vez, eu fui fazer uma cirurgia, né? Foi o pré-operatório. E o médico me pediu o teste de HIV. Eu já fiquei apreensiva, sem ter tido qualquer comportamento, sem graça. Pedir? E quando, né, até o meu companheiro na época viu o teste, falou, mas por que te pediu um teste de HIV? Qual a razão disso? Eu, gente, o médico não me conhece, não. Ele vai me abrir, mexer com o meu sangue. Como é que não vai? Não, saber se eu tenho ou não HIV? Esse é o teste, já é teste gratuito, tem que ser teste. Todo município tem uma testagem gratuita. Eles precisam de um teste. Eu tenho alunos, né? Eu falo com meus alunos porque são jovens, são ali, ele é o público que está vulnerável. E, pô, é muito triste. Eu dou aula para um aluno quando ele fala, pô, professor, tô com AIDS. Sabe? Assim, aluno de medicina. Cara, eu falei contigo, falei tarde. Ou seja, eu tenho que chegado antes. Às vezes não consegue abordar. Isso são alunos de medicina, né? Que eu não julgando o curso, mas eu tentei fazer isso uma vez com crianças acauteladas, né? Que cometeram alguma infração. E a gente não consegue se comunicar, né? O profissional de saúde tem essa dificuldade enorme de estabelecer um contato. E as mídias não falam com esses públicos, né? Então tem modelos de trabalho em multiplicadores, né? Que você encontra esses alvos e multiplica informações. Mas realmente precisa. E o fato que você fala, Sheila, em relação à sexualidade, porque a sexualidade, ela circula em rede. Né? Às vezes a gente tem uma filha que namora um rapaz que faz faculdade, mas aquele rapaz ele tem outros amigos, tem outra rede, um dia ele bebe, um dia... Então você vai vendo, e é muito comum no discurso, né, de prevenção sexual, é coisa de transexual. Não, aquele transexual, ele está ali naquele trabalho porque pessoas que estão no nosso convívio consomem esse serviço, né? E de forma velada. E aí ele leva para o domicílio, para nossa casa, isso. Pô, quantas vezes você vai fazer um exame de HIV numa senhora de 60 anos, ela está positiva, aí ela... Porque em algum momento ela se vulnerabilizou, talvez não ela, mas o parceiro dela era vulnerável. E aí as pessoas não entendem isso. Então, a gente tem que estar como surto, como uma rede social, né? A gente, em algum momento, está se contactando direta e indiretamente com as pessoas que estão mais vulneráveis. Ou por uso... Pô, a gente sabe hoje que a pandemia das drogas sintéticas também, que é uma pandemia... Esses jovens, quando estão sob o uso de drogas, eles transam sem camisinha com várias pessoas. Existe o consumo, é o que você falou aí também, é algo muito importante, que a gente tem percebido de tempo para cá, os jovens têm feito
tem consumido muito álcool e muita droga. Muito álcool. Impressionante. E até as músicas incentivam, né? As músicas, eu gosto de ouvir, né? Mas, por exemplo, esses sertanejos universitários, que são chamados, todos, se você pegar todas as músicas, bebe, 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 e a moral da história é, se está com problema, bebe, bebe que você esquece. É isso. Assim, uma mensagem que fica no consciente dessa geração, né? Muito isso, né? Hoje a gente tem, mesmo com saúde mais genérica, né? Com a saúde de prevenção. Eu sou sanitarista, minha formação é essa. E eu penso assim, mas a gente tem que conversar, a gente precisa de um apoio das famílias também. A gente não pode se isentar de conversa sobre isso. A gente precisa, os médicos conversarem, né? Não esperar ficar doente. Às vezes eu vejo colegas meus que, não, a gente tem que investir na cirurgia de coração. Eu falei, mas esse cara não poderia comer menos gordura no passado? Sabe? Assim, os médicos têm muito esse direito, porque assim, tá todo o investimento, assim, o status médico é daquela coisa que ninguém faz, a cirurgia, etc. Mas os médicos de prevenção, a gente fala hoje, pessoal, é aquele negócio você investir, né? Foi até um discurso de um senador, né? Que os hospitais estavam sem atender emergência porque ninguém batia de carro, ou seja, então tiro de quebra-mola, tiro de segurança para ter investimento em emergência, é uma coisa meio absurda. E a gente pensa nisso, eu vejo claramente as emergências, né? Eu falo com meus alunos, sempre está deitado um hipertenso, um diabético, hipertenso porque não vai no cardiologista, porque come sal e sem tratamento, o diabético come pudim todo final de semana, é o asmático que fuma cigarro. Então, ou seja, as emergências são de doenças preveníveis, né? Não é um câncer, uma fatalidade, um acidente, são doenças preveníveis que a gente precisa conversar disso antes. E o HIV é prevenível, de certa forma é prevenível, de várias maneiras, né? A gente entende hoje que a pessoa que trata não transmite, então mesmo se você investir em tratamento, em diagnóstico, por mais que a pessoa já esteja contaminada, ela não vai transmitir. Então, é uma pandemia que a gente tinha uma previsão de controlar em 2022, já passou 2030, né? A OMS tem essas metas, que não entende como contaminar. É coisa tão interessante que, né, nosso marco no Brasil é Cazuza, né? Então, falar de HIV, a gente fala de Cazuza, que é um marco, a nossa geração conheceu, mas talvez a juventude não sabe, né? Agora os filmes retornam isso. Mas naquela época se contaminava no Brasil 45 mil pessoas todo ano. Hoje, mesmo 45 mil pessoas. Ou seja, chega a ser ridículo que o discurso de camisinha até hoje não funcionou. Então, a gente precisa de estratégias de prevenção, de educação, de estratégias medicamentosas, né? Você pode tomar medicamento para prevenir. Então, ou seja, não só o famoso colocar camisinha na banana, que foi todo o colégio fazer isso e não funcionou. Então, a gente passou mais de 30 anos e as mesmas 45 mil pessoas se contaminam ano após ano. E esse grupo está no grupo mais vulnerável, o grupo mais periférico que não tem acesso a nada. E o sexo é feito por todo mundo, de mesma maneira. Esses dias eu estive numa unidade de saúde do interior, eu não me lembro, mas eu acho que foi em Belmiro Braga, para fazer uma visita. E quando eu entrei, na porta tinha uma mesinha com uma caixa pela boca de camisinhas, assim. Aí eu falei, mas elas ficam aqui? Não fica, é de livre demanda. As pessoas entram, pegam quantas quiserem, mas ninguém pega. Ela falou, ninguém vem pegar a camisinha. Eu fiz esse experimento na faculdade que eu dou aula. Eu deixei uma caixa de camisinha, botei 1000 camisinhas ali. Elas começaram a vencer agora. Ninguém pega. Os alunos não pegavam, assim. E eu até estimulava, leva aí, não sei o quê, não. Assim, e, estudante, né, que eu acho que é super normal, né? Aí agora, essa semana, eu falei, nunca usei camisinha feminina, nunca vi, sabe? Então, assim, é um trabalho básico, mas de forma geral, os professores também... O professor universitário tem muito status em relação a isso, então, falar o simples ninguém quer. Você falou, comunicar na escola tempos atrás era uma coisa, hoje, com a era da internet, é outra coisa. Então, a saúde também, né, os processos de prevenção, a forma de diálogo também tem que evoluir para atingir o público. Tem que pegar aqueles professores que são mais divertidos, fazer as coisas mesmo, brincar. Gente, uma maneira de comunicar com essa geração tem, né? Se a indústria cultural consegue vender coisas com que eles consumam, por que a gente não conseguiria de alguma maneira? Eu acho que é um pouco de boa vontade do poder público, das escolas e das famílias também. Você falou da responsabilidade das famílias, a gente tem que ter, né? Não é julgar, não é que meu filho vai ser homo, heterossexual, não é isso, mas ele tenha um relacionamento seguro, né? Essa ideia que é fundamental, porque é triste, mas sim, não tem cura, HIV. E assim, você sabe que vive bem e tudo, mas não tem cura. E você ter uma doença crônica é pior do que não ter.
Então, ou seja, e tem que saber, tem que fazer testes, tem que, assim, isso, assim, na verdade, a política de HIV no Brasil é exemplo no mundo todo. No Brasil dá medicamento gratuito, medicamento que custa aí $3.000, a gente ganha de graça, né? É um investimento enorme para isso. E, assim, os diagnósticos, um teste de carga viral ou de CD4 custa no privado em 1.400, é gratuito no SUS, né? Ou seja, a gente faz, assim, precisa ampliar, precisa investir, agora tem que também investir no profissional. E um grupo que trabalha com HIV é um grupo muito específico, né? Eu não consigo entender aqui, por exemplo, né, por que não incentiva também, né? Tem todo um aspecto de contratação que é muito absurdo. Por que incentiva botar também pessoas que venciam a epidemia, que estão relacionadas? Você não pode, às vezes você vai num centro de HIV, não se identifica, porque não tem um homossexual dentro, não tem um transexual. E, ou seja, tem que ter, né? Tem que ter. Nós só tem um médico careta, né? Branco, cis, né? E olha para a pessoa com um monte de preconceito. Não, tem que ter as pessoas diversificadas ali, porque aí vai funcionar a prevenção. Porque a prevenção funciona como você se identifica na prevenção. Assim como você pega, às vezes, quando tinha política de prevenção, era sempre uma coisa meio, sim, era um casal namorando, usando camisinha, e na prática não é isso, né? Eu fico muito assim, não, é um homem que faz sexo com homem. A grande pandemia está num homem de 20 a 24 anos que faz sexo com homem. E não se ele é homo ou se é heterossexual, não importa, mas ele faz sexo com homem. A grande pandemia está ali, né? E a gente acaba, não, isso não é legal e tudo, não fala. Não tem que falar, não tem jeito. E a prevenção é muito individual, né? Você não pode falar na televisão de maneira aberta. Tem que ir lá na periferia e estimular. Tem que ter um grupo que faça isso. Tem que espalhar a informação. Essa informação que a gente está compartilhando aqui. Obrigada, viu, doutor? Sim, gostaria de agradecer mais uma vez. Não, ótimo. Foi ótimo, assim que é bom. Se a gente pudesse, ficaria aqui até mais tarde, né? Mas gostaria muito de agradecer, né? Deixar aqui o nosso espaço livre e aberto para outras vezes, né? Porque é um trabalho que a gente oferece de forma totalmente gratuita para a população, de orientação, e quando a gente encontra uma pessoa como o senhor, que fala bem, que, né, que está disposto a estar compartilhando isso, para a gente é muito importante e para todos que estão aí nos acompanhando também. Tá? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? Parabéns pelo Dia do Médico, que foi agora dia 18, né? Atrasado. Pois é. E por tudo que o senhor representa aí para a população e para todos nós, né? Uma grande honra termos em Juiz de Fora um profissional do seu gabarito. Muito feliz, né, Sheila? Assim, eu não tenho preconceito com ninguém em relação a falar isso. Eu trabalho com AIDS, eu falaria aqui muito mais, é o meu grande trabalho, né? Mas hoje em dia eu trabalho com prevenção, que acho que é o meu modelo. Eu sou professor, então eu gosto de falar, e acho que eu transmito assim, hoje em dia, cada vez mais focado em transmitir conhecimento. E como sou Sociedade Brasileira de Infectologia, tem umas conversas internas que eles acham interessante, né? Que quando, por mais que eu não seja a pessoa mais qualificada em alguns assuntos, né? Mas eu tenho essa formação, e às vezes a gente abre um espaço para uma pessoa leiga, né? Então eu vejo muito interessante vocês, não que seja eu, talvez outros infectologistas sejam até melhores que eu aqui, mas abrir espaço para pessoa que você vai ter uma definição. A gente segue as orientações da sociedade e tudo, mas a gente vê as pessoas preocupadas muito mais com a mídia, né? Porque às vezes a pessoa que fala mais alto, fala mais bonito, ou se expressa melhor, acaba em credibilidade de uma coisa que é mentirosa, e você foi muito enfática nisso. Eu acho muito importante essa preocupação com a informação, porque a gente tem esse papel, e nosso papel social é essa, assim, onde eu posso atingir mais pessoas. Aqui eu vou ocupar o espaço, né? Porque às vezes no seu consultório você fala de um para um, e de forma geral as pessoas precisam de informações e de acolhimento, né? Na Covid eu percebi que o grande erro, né, do tratamento precoce foi a forma que foi colocada, assim, precisa de um acolhimento precoce. As pessoas precisam de alguém para, me fala aí, né? A gente tem uma experiência até pessoal com isso, porque o médico se colocou muito fora disso, né? Ficou tão medo quanto a população e criou-se uma rede virtual de conhecimento, muitos médicos divulgando, sem ver as pessoas, sem dar aquele apoio. E a nossa função, o médico das profissões, assim como o professor, é uma profissão de troca interpessoal, né? Então a gente precisa estar junto. Então, se eu puder estar aqui, um prazer enorme, adorei o participar, espero ter sido contribuído. Marisa é uma amiga muito querida, né? A gente se conheceu, eu fui forasteiro de fora, eu me sinto até hoje forasteiro, e ela também estava vindo de fora na época, a gente se conheceu, a gente bateu um papo enorme, né? E a doutora Sheila também, sempre quando tem esse espaço, eu fico muito feliz de poder conhecer você e me sentir seu amigo também. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.